Como trabalhar no mercado de probabilidades da Betfair? É isso que nós vamos ver hoje na nossa sexta aula do nosso curso de trader esportivo gratuito. Fala galera do canal Trader Esportivo, tudo beleza com vocês? Cláudio Reis com mais um vídeo aqui do nosso conteúdo gratuito, nosso curso de trading esportivo 100% grátis aí para você na internet. E nessa aula de hoje, assim como nas duas próximas, nós vamos explorar alguns mercados da Betfair, para que você que não tem conhecimento algum aqui na bolsa esportiva, possa visualizar alguns detalhes importantes antes de investir o seu dinheiro aqui na Betfair. E se você não está acompanhando o nosso conteúdo aí gratuito, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, pois nós vamos estar publicando novas aulas aí em breve. Essa é apenas a sexta aula de 30 que nós vamos estar disponibilizando aqui no canal. E não deixa, pessoal, também de dar aquela curtida, deixa o seu joinha aí para fortalecer o nosso canal e nos motivar a publicar mais conteúdo para vocês. Mas olha só, de nada vai adiantar você iniciar aqui pelo sexto vídeo. É importante que você assista todas as aulas, principalmente você que é novo aí na Betfair, que está fazendo suas primeiras operações. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo a playlist completa e com ela você pode assistir desde a aula 1, vendo toda a sequência lógica do nosso curso de trader esportivo. Beleza? Então vamos lá. O jogo que eu escolhi, pessoal, foi o jogo aqui entre a Roma e a Inter, pelo campeonato italiano. Esse jogo vai acontecer hoje, domingo, dia 19 de julho, às 4h45. Então falta aí cerca de 50 minutos para iniciar o jogo. E eu quero fazer algumas observações aqui no mercado de probabilidades, para que você que está iniciando possa saber exatamente esses detalhes importantes. E a primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que não é o ideal trabalharmos aqui no site da Betfair. Eu trabalho 100% dos jogos no software de trader esportivo, mas como é apenas uma demonstração e muitas pessoas não têm acesso ao software por questões financeiras mesmo, eu vou estar demonstrando aqui na prática como você pode operar no site. Mas eu friso mais uma vez que não é o ideal. O ideal é que você realmente trabalhe com software, porque o software de trader esportivo ele nos oferece muitos recursos. E isso você vai ver em breve nas próximas aulas aí, quando nós compararmos as operações no site e no software. Outro ponto importante que você deve estar observando é que nesse mercado aqui você vai sempre observar o valor correspondido. Isso aqui é a liquidez do mercado, ou seja, quanto os traders que estão no mercado nesse momento já investiram aí nas seleções. Nós também temos aqui do lado o botão atualizar, porque muitas vezes essas odds ficam meio que congeladas, então você pode atualizar aqui várias vezes para que as odds atualizem e assim você pegue as melhores cotações. A outra observação importante é que esse jogo aqui vai estar ao vivo, né, em breve. Então, quando esse cheque aqui mostrar verdinho, você já sabe que vai estar em andamento aí a partida. Também está disponível nessa partida aqui o botão de cash out. Então, você vai ver que quando eu fizer minha entrada, vai surgir aqui um botão cash out. E o botão cash out é algo exclusivo aí das bolsas esportivas, de modo que você controla o seu trading. Então, se você quiser, quando tiver já um certo lucro, você pode fechar sua operação clicando nesse botão de cash out. E da mesma forma, se você estiver em prejuízo, estiver em red, você pode clicar, minimizando assim o seu prejuízo. Note que é totalmente diferente de uma casa de apostas, onde você faria sua aposta, por exemplo, na Roma, e aguardaria até o final do jogo para finalizar sua operação. Ou seja, somente ao final da partida você saberia se teria tido lucro ou prejuízo. Na bolsa esportiva, não. Na bolsa esportiva, nosso foco é o trading esportivo. Então, quando você faz uma entrada, seja aqui na Roma, na Inter ou no empate, e você tem já algum lucro, por exemplo, com um gol de uma equipe, você já pode clicar no botão cash out e finalizar a sua operação. Isso pode ser no início da partida, no intervalo, em qualquer momento. Então, não existe a limitação de você ter que esperar até o final do jogo. Essa é a grande vantagem das bolsas esportivas. E da mesma forma se você estiver em red, porque muitas vezes o que acontece? Você vai ter um red na casa de apostas de 100%. Isso não acontece aqui na bolsa esportiva. Vamos imaginar, por exemplo, que você entrasse aí a favor da Roma e a Inter fizesse um gol. Então você já estaria em red, só que você poderia finalizar sua operação com um red aí de 50% a 60%. Você não precisaria perder 100% do seu investimento. Então essa é uma grande vantagem
das bolsas esportivas, porque você faz o controle do seu trading. Agora falando aqui do mercado de probabilidades, observe que você vai ter sempre 3 seleções. Então eu tenho aqui a vitória da equipe da Roma, a vitória da equipe da Inter ou o empate. E aqui no centro nós temos as cotações back, que nós chamamos aqui de back, sempre que você faz uma operação a favor de uma das equipes ou a favor do empate. Então, por exemplo, nesse momento a cotação para Roma é de 3,5. Então eu poderia fazer aqui um back, ou seja, uma entrada a favor da Roma com essa cotação. E isso é muito simples, basta que você clique na cotação, surge aqui essa folha para que você informe o valor que você deseja investir. Então observe que ele coloca aqui a favor, então é o back, a cotação atual 3,5 e aqui basta que você informe quanto você deseja investir. Ele já mostra aqui do lado seu potencial lucro, que nesse caso seriam $25, e o seu risco é de 10. Aqui do lado também ele mostra, observe, que na Roma, nesse momento, se ela vence ou se ela faz um gol, eu já posso ter lucro, fechar minha operação. Mas o meu lucro máximo seria de $25. E minha perda máxima seria de $10. Tanto se a Inter vencesse a partida, como se houvesse um empate. Então, se eu desejo confirmar essa entrada, basta que eu clique nesse botão. Então, eu já teria feito minha entrada no mercado e agora bastaria aguardar o início da partida. Caso você desista, clica aqui em cancelar todas as seleções e ele retorna ao estado normal. Uma coisa bem legal que aconteceu na Betfair recentemente é que agora nós temos muito mais jogos disponíveis aí com streams. Por exemplo, esse jogo agora vai ter stream disponível. Então você pode, quando a partida iniciar, clicar aqui abaixo e recarregar para visualizar aí a partida. É claro que essa stream tem algum delay, algo em torno de 5 a 8 segundos. Bem, da mesma forma, eu poderia fazer aqui uma operação a favor da Inter ou a favor do empate. Então, essas são as cotações de momento. Esses valores que você está vendo abaixo das cotações são os valores que estão disponíveis nesse momento para investir. Então, observe que se eu colocasse aqui agora 3,5, o valor máximo nesse momento que eu poderia investir na Roma seria $320. Mas note que esse é um quadro dinâmico, porque os traders estão no mercado fazendo operações. Então, esse valor aqui é dinâmico, é hiperdinâmico. A todo instante ele vai estar mudando. E o que vai acontecer se você fizer uma operação aqui e não tiver o dinheiro todo disponível? É simples. Vamos imaginar, por exemplo, que nesse momento tem $2.279. Se eu tentasse colocar aqui 3.000, eu não conseguiria, porque não tem esse valor disponível nesse momento. Então, o restante, o que falta aqui para os 3.000, ficaria aguardando mais dinheiro entrar para que fosse correspondido. Então, é assim que funciona. Vamos cancelar aqui a operação. Agora, note o seguinte, essas são as cotações a favor da Roma, da Inter e do empate. Mas na bolsa esportiva nós temos um diferencial. Eu posso fazer também operações contra a Roma, contra a Inter e contra o empate. Então essa é uma característica exclusiva aí das bolsas esportivas. E o que acontece quando você faz uma entrada contra? Observe, vamos clicar aqui na Roma, a 3,6 e vamos colocar aqui os mesmos $10. Observe que nessa situação nós teríamos aqui uma responsabilidade, que vamos chamar aqui de risco, de $26. Tá? Nessa cotação de 3,6, eu assumo o risco de $26 caso a Roma perca. E se a Inter ou o empate acontecer, eu vou ter aqui um lucro máximo de $10. Lembrando, pessoal, que sempre que nosso foco aqui não são apostas. Então, sempre eu vou estar falando para você que você pode fazer aqui a sua entrada, clicando no botão, e o botão Cash Out já aparece de imediato para você. Então, a qualquer momento do jogo, você pode fechar a sua operação, tanto em lucro como em prejuízo. Então, se nós fizéssemos essa operação e a Inter marcasse primeiro, eu já poderia fechar minha operação com um lucro parcial, tá? E aí eu faria minha análise, se era interessante continuar no mercado, buscando aí o valor máximo, que seria $10, ou se seria interessante fechar a operação. Por exemplo, se a Roma começasse a se promover mais ao ataque, se ela estivesse pressionando mais a equipe da Inter. Então, essa análise eu vou fazer durante o jogo. Então, eu posso clicar no Cash Out a qualquer momento, fechando aí com um lucro parcial ou com um prejuízo parcial. E assim como eu posso fazer contra a Roma ou contra a Inter,
eu também posso fazer aqui contra um empate. Então imagine, por exemplo, que a essa altura a cotação aqui está a 4. E se eu colocasse aqui 10 dólares de investimento, minha responsabilidade seria de 30 dólares. Talvez você não conheça ainda esse conceito de responsabilidade, mas nós vamos explicar em breve. Acompanhe aí todo o conteúdo que você vai ver em breve esse conceito de responsabilidade. Então observe que fazendo um investimento aqui de 10 dólares, você vai ter uma responsabilidade de 30. Isso significa que se a partida terminar empatada, você perderia 30, mas se qualquer uma das equipes vencesse, você ganharia aí 10 dólares. Um outro ponto interessante aqui do mercado é que você tem os gráficos, que são interessantes para fazer análises. Por exemplo, se você clicar aqui no gráfico da Roma, você vai ver o comportamento da cotação ao longo do tempo, desde o momento que abriu aí o mercado. Então observe que essa cotação ela começou aqui por volta de 3,25 e ela vem aumentando, chegando aí nesse momento ao máximo que foi correspondido foi 3,6. O último preço correspondido foi a 3,6. Então ela está aumentando. Essas situações podem acontecer por várias razões. Por exemplo, pode, durante o momento em que foi aberto o mercado, aconteceram notícias como, por exemplo, um jogador importante não vai participar da partida, ou outra situação seria o técnico não está no banco para orientar. Então são várias notícias que podem influenciar no mercado, fazendo com que uma odd, uma cotação, suba ou desça. E isso, inclusive, é uma ótima oportunidade de investimento, porque você pode, se você estiver a par das equipes, a par das notícias, você pode ser o primeiro a entrar no mercado e pegar essas oscilações rápidas. Então imagine, por exemplo, que alguém que entrou aqui a 3,25 já pegaria uma correção aqui a 3,6. Pegaria alguns ticks aí, já fazendo um bom lucro. E da mesma forma você pode ver o gráfico das outras equipes. Então você pode ou clicar no gráfico mesmo, como eu fiz agora, ou estar selecionando aqui em cima. Aqui aparecem as 3 seleções, basta que você clique. Então observe que enquanto a Roma tem uma ascendência, o gráfico está na subida, a Inter por sua vez está descendo. Então ela começou aí a quase 2,4 e vem caindo aqui. O último preço correspondido foi 2,12. Então da mesma forma você poderia estar pegando essa correção. Um outro ponto importante que eu já falei na aula anterior, mas vou reforçar, é em relação às odds, as cotações que vocês estão vendo aqui. Essas odds, elas são o oposto da probabilidade. Ou seja, a probabilidade é o valor em porcentagem referente aí às chances de uma das equipes vencer ou do empate acontecer. Então, nós descobrimos essa porcentagem fazendo um cálculo bem simples, onde nós dividimos 1 pela cotação. Por exemplo, aqui no caso da Inter, 2,12. Então, ao fazermos isso e multiplicarmos por 100, você vai encontrar aí as chances nesse momento que se acredita da Inter vencer o jogo, é de 47%. Já no caso da Roma, se nós fizermos o mesmo cálculo, nesse momento é 3,6, você vai encontrar aí uma probabilidade de 27,7%. Então observe que nesse momento as chances da Roma vencer são de 27%, enquanto a Inter 47%. Isso nos mostra o seguinte: quanto maior for essa cotação, quanto maior for essa odd, menor será a probabilidade. E em oposição, quanto menor for essa odd, maior será a probabilidade. Então, odds e probabilidades são inversas, como você pode ver. E essa cotação, essa odd, ela varia, como eu já falei para você na aula anterior, ela varia de 1,01 até 1000. Então, essa é a faixa aí de variação das odds. Então, observe que se nós dividíssemos aqui 1 por 1,01, nós encontraríamos aí a probabilidade máxima, que seria quase 100%, 99%. Então, esse é o mínimo que a odd chega, 1,01, e significa a probabilidade máxima, que seria 99%. E para finalizarmos aqui essa etapa, eu vou fazer a minha entrada aqui. E detalhe importante, pessoal, eu posso fazer a minha entrada tanto em live, ou seja, durante o jogo, quando o jogo começar, eu posso fazer minha análise, e a partir dessa análise eu fazer a minha entrada na Roma, na Inter, ou mesmo no empate, ou eu posso fazer minha entrada em pré-live, ou seja, antes do jogo começar. Então, se eu quisesse fazer uma entrada agora, seria muito simples. Falta 30 minutos para o jogo começar, eu poderia fazer aqui a minha entrada a 2,12, ou eu poderia propor. Observe,
Se eu colocasse aqui a 2,12 e colocasse 10 dólares, eu seria correspondido de imediato. Eu já estaria no mercado, porque note que eu tenho bastante dinheiro aqui, 5 mil, mais de 5 mil dólares, então seria tranquilo. Mas eu poderia querer uma cotação melhor. Eu poderia propor aqui a 2,14. Então note que nessa situação eu não seria correspondido de imediato. Eu vou te demonstrar na prática. Então eu vou clicar aqui no botão, você aguarda alguns segundos e note, ó, não correspondido. Por quê? Porque não tem dinheiro a 2,14. Então essa é uma forma de você propor um preço melhor. Dessa forma, se você consegue ser correspondido, você pegou uma cotação melhor no mercado. Então, até para nós testarmos, eu vou deixar essa situação aqui, vou colocar aqui em manter, para que mesmo que depois que o mercado inicie, não cancele minha entrada. Eu vou clicar aqui em atualizar. Tá? Sempre que você quiser manter, você faz o que eu fiz. Clica ali em manter e manda atualizar. Porque se você não fizer isso, quando iniciar a partida, sua entrada vai ser cancelada. Então eu vou dar uma pausa nessa demonstração e volto assim que o jogo iniciar. O jogo começou, tem 7 minutos. E observe que nós tivemos aqui, vou abrir o gráfico para você dar uma olhada. Então, no primeiro momento, nós tivemos aqui uma descida da equipe da Inter. E daí agora está subindo, a odd está subindo. Isso está correspondendo ao que está acontecendo na partida. E só frisando mais uma vez, aqui eu já estou em red, observe. Eu estou com 70 cents de red. E essa é a grande vantagem aí da bolsa esportiva. Se nesse momento, eu vou abrir aqui a janela e vou carregar o jogo para você ver. Então, se nesse momento eu estivesse visualizando, aí uma pressão da Roma e entendesse que não era de valor ficar no mercado, não era uma oportunidade, eu poderia estar fechando minha operação e assim eu poderia controlar o meu prejuízo, assim como eu posso controlar também o meu lucro. Isso é importante que você entenda, porque o foco é trade esportivo e não aposta. Então eu vou pausar mais uma vez e eu volto assim que tiver alguma coisa significativa. Pronto, pessoal, retornando aqui, a Inter já abriu o placar, aqui com 14 minutos. Então observe que já aparece aqui o green para mim. E eu já posso fazer aqui meu cash out, ou fazer aí uma free bet, enfim, tem várias possibilidades. Mas, como aqui é uma aula inicial, não falamos ainda de free bet, nenhum desses recursos, eu vou simplesmente fechar como um iniciante fecharia. Então, eu vou clicar aqui em cash out, a 4,26. E observe que o cash out foi feito aqui com sucesso. Então já temos aqui 4,26, que corresponde aí a 42% da minha stake. Eu entrei com 10 dólares. Então nós temos 4,26, qualquer que seja o resultado. Não importa agora se a Roma vire, se a Inter mantém aí sua vitória ou aconteça o empate. Então é assim que funciona o mercado de probabilidades. Eu espero que você tenha entendido, mas se não entendeu, deixa aí seus comentários na parte de baixo desse vídeo. E não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar aí o seu joinha se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço e nos vemos aí na próxima aula.